Fala, galera do oitavo ano. Estava vendo o que, professor? Estava vendo só o potencial elétrico, tanto do Brasil como do mundo, né? E a gente parou falando sobre o potencial das hidrelétricas. Vimos que em determinados estados do sul, por exemplo, como Paraná, sul do sudeste, eu tenho uma concentração muito alta de água lá e, consequentemente, o que é feito também o que é produzido também é aproveitado. Bacia da Amazonas nem se fala, né? Aqui que nós temos, ó, Bacia do Amazonas com potencial muito grande, Tocantins, Paraná e vai descendo aqui, ó. O quarto aqui é a Bacia de São Francisco, que é aquela que leva água para a usina hidrelétrica de Paulo Afonso e, consequentemente, gera energia para a gente, né? E a gente parou nas questões de vantagens e desvantagens com relação à usina hidrelétrica. Todo mundo já está cansado de falar sobre isso. E aí eu tenho a vantagem em relação às usinas termoelétricas e às atômicas é que eu não preciso de um volume muito grande de substâncias para poder queimar e produzir energia, no caso das usinas termoelétricas. E as atômicas não se falam, que é dado de acordo com a quebra da molécula do átomo. O átomo quebrado, ele libera uma quantidade energética bastante alta. Olha, aqui tem um ponto polêmico, que eu já falei na última passada. A água não se esgota, embora existam períodos de secas fluviais. Então, o problema é, se você não tratar da água que você recebe, se você não armazenar essa água, ela pode ir embora. Então, a gente tem que ter tecnologia para manter a água no seu devido local, ok? Seu custo operacional é menor que das usinas termoelétricas, além de ser principalmente menos poluente. A usina termoelétrica tem que gerar uma concentração muito alta de calor. Para isso, eu preciso queimar bastante matéria, e essa matéria vai liberar fumaça para a atmosfera, consequentemente vai ser muito mais, mas muito mais custoso a gente usar uma usina termoelétrica, onde ela usa a queima de resíduos para a produção de calor, do que a gente usar a usina hidrelétrica, que usa a força da água para que haja a produção de energia. Tranquilo? Para tudo que tem vantagem, tem também desvantagem. O espaço que ocupa com o lago artificial, imposto pela construção da usina, é muito grande. Em sala, a gente começou a discutir com os alunos sobre a implantação de fontes energéticas aqui em Olinda. A gente viu que não tinha condições nenhuma da gente construir uma usina hidrelétrica em Olinda porque não tem espaço. Além de não ter espaço, não tem rios, empresas que possam trazer uma capacidade de formação de energia elétrica em grandes quantidades. Okay? Outra desvantagem é que ocasiona um grande impacto ambiental e social. O ambiental é com relação à fauna e flora. Eu posso, por exemplo, com a chegada da água no local, eu posso dizer que vai haver uma separação de uma espécie por outra devido à colocação de água em determinada região. Ao mesmo tempo, eu preciso condicionar isso tudo a uma educação da população. Por quê? Porque a gente não pode poluir os locais. Isso também é dispendioso. Trabalhar com uma população e essa população atuar em benefício de si próprio
é mais complicado. É preciso entender que a gente usa toda essa estrutura para poder abrir espaço para a construção de uma usina. Então, ele fala somente, aqui na questão de fauna e flora, aqui, ó, fauna e flora, mas também eu perco, ó, solo, onde eu podia plantar alguma coisa. A outra questão é a questão social. Eu vou retirar populações desses locais. E aí eu vou ter um impacto chamado impacto social. Esse impacto social interfere bastante na cultura local. Okay? Veja do que eu preciso para que esse tipo de empreendimento, essa usina hidrelétrica, ela possa ser rentável. Veja os períodos de cheia, onde eu tenho quedas de água, e aqui o período de seca. Praticamente você não vê água jorrando em determinados locais. Então, é isso que eu disse para vocês. A gente tem que levar em consideração os prós, as vantagens e os contras, as desvantagens. Isso pode acarretar dentro de uma população, certo? Então, eu tenho que saber que vai ter períodos em que eu vou ter uma quantidade muito grande de água e uma quantidade muito pequena de água quando isso ocorrer. Tá vendo? Uma usina que até hoje, no Brasil todinho, a gente ainda tem uma certa briga entre quem construiu e quem mora lá, é a chamada usina hidrelétrica de Belo Monte, que há mais de 30 anos foi colocada pela ditadura militar. E esse projeto vem sofrendo uma rejeição devido aos índios que moram naquela região. Porque desde 89, o projeto sofre pressões de grupos indígenas para que não seja construído ali. Porque essa construção dessa usina vai primeiro fazer uma barragem impedindo que a água chegue a várias aldeias. Várias aldeias iriam ficar sem seu rio. Imagine o impacto, não deve ser, para que ocorra uma colocação de uma usina no local onde as pessoas caçavam, pescavam, utilizavam essa água para banho, para pesca, para navegação. E aí? A construção da hidrelétrica ocupará municípios de vários tamanhos, de várias etnias. E isso vai causar um grande impacto ambiental, principalmente social. Eles dizem, isso aqui é o que é a previsão. O lago gerado pela usina terá 316 km². Imagine o tamanho dessa usina. Inundando
51.000 hectares. Nem se fala. Deixará submerso, ó, parte do Xingu, que é uma área onde tem uma reserva energética, um terço de uma cidade chamada Altamira, e estima-se que essa usina vai produzir 11.233 megawatts de energia em épocas de cheias, claro. Quanto mais tem água, mais será a produção, né? E na época de baixa, de 11 vai passar para menos da metade, que é 4.000 megawatts. Mesmo assim, é uma quantidade enorme de energia sendo produzida. Então, essa usina, até hoje, ela sofre um entrave, tanto das organizações que defendem a sua colocação, tanto das colocações que não querem que ela permaneça lá. Beleza? Aí eu já trago pronto para vocês a discussão que dizem as pessoas e dizem os especialistas com relação a o que essa obra vai acarretar nos locais. Era como a gente pensasse o que aconteceria, quais as consequências da colocação de uma usina elétrica em Olinda, por exemplo. Só que lá tem a questão da sociabilidade dos índios. Okay? Uma professora ela começou a fazer um estudo dos locais e viu que impactos essa usina Belo Monte trará se ela for concluída. Okay? Então, eu vou ver. Ó, inundação, redução da vazão da água, bloqueio, remanejamento de famílias e alteração do regime do rio. Então, tem três coisas aqui importantes. Ó. A inundação constante dos igarapés de Altamira, em vez de haver inundação, quer dizer, vai haver inundação completa, porque para a natureza existe a inundação, depois a seca, e a natureza se renova. Na redução da vazão da água, não vai haver, por exemplo, transporte fluvial. Lembra que eu falei? Vai fazer as barragens. Se tem barragem, dali não vai passar água. Se não passa água, não vai ter o transporte dos ribeirinhos, o pessoal que mora nesses locais. Outro impacto é social e grande, que é o remanejamento de famílias locais. Vou tirar uma família de um lugar, vou colocar em outro, difícil para que isso aconteça. E, por último, também muito interessante é a alteração do regime do rio relacionado aos meios bióticos e socioeconômicos. O que é isso que ele quer dizer aqui? A alteração do regime do rio, a alteração da quantidade de água no rio, vai alterar a vida dos seres que moram naquela região. Esses são os meios bióticos, os meios que têm vida. E também atividades socioeconômicas. Vamos supor que é por aquele rio que escoa uma grande quantidade do material produzido pelos ribeirinhos. Mas eles vão ter capacidade agora de exportar a sua produção se não tem rio local onde passavam os barcos. Então, veja, a gente está falando de uma questão de energia e para, no final, para poder equiparar o ganho econômico para a região com a energia e, ao mesmo tempo, a manutenção da vida daquele local. Não dá para chegar naquele local e simplesmente alterar, de uma hora para outra, toda a comunicação social que vive naquele local.
Os críticos maiores dizem que a construção da hidrelétrica de Belo Monte podia ser substituída por um aumento da potência das usinas que já existem no país. Ia economizar dinheiro, porque não ia construir mais nenhuma outra usina, e, consequentemente, não ia desperdiçar recursos, como também não ia acarretar todos esses problemas que estão sendo colocados aqui. Beleza? Então, outras soluções existem. Mas aí, para isso, também tem que haver uma disposição política para que isso possa ocorrer, o que não é fácil, porque uma usina desse porte, ela requer uma quantidade de investimento muito alta. E em todos os locais onde tem uma, um investimento muito alto, geralmente pode-se ter um grande aporte financeiro. Isso gera interesses de muita gente também no capital internacional. Isso pode gerar corrupção. Então, tem que haver uma fiscalização muito grande para que todo recurso que chegue nesse local seja realmente expendido para esse local. E geralmente não acontece. Apesar de tudo isso aí, dessa questão ambiental, existe a questão da falta de investimento. O setor elétrico ainda hoje, o nosso setor elétrico ainda hoje, ficou complicado porque se não há investimento, não há evolução. Se não há evolução, eu fico trabalhando com um sistema atrasado para o mundo. Consequentemente, vou gastar mais, porque eu poderia estar usando um tipo de energia limpa, no caso das energias eólicas, das energias solares, e ainda preciso ficar dependendo da questão da energia hidrelétrica. Só fazendo aqui um breve estudo, entre 68 e 73, a gente precisou de mais energia, porque é uma época em que a ditadura militar estava aqui, no Brasil implantada, e ela criou o chamado milagre econômico. Nós achávamos que o Brasil era maravilhoso. Isso com a corrupção muito alta, a inflação triste. Em 1974, como nós estávamos abaixo de tudo com relação à, à economia, a gente praticamente não avançou na questão da eletricidade. A consequência da falta de investimento é que houve uma privatização do setor elétrico. Não é que as empresas não davam lucro, é porque não havia investimento. Preste atenção quando vocês ouviram falar que empresas serão privatizadas. Ah, vai ser melhor agora, porque sai da mão da, da, do governo e vai agora para a iniciativa privada. O que acontece é o seguinte: o pessoal que tem interesse em que as empresas quebrem, interessante é que são eles mesmos que vão montar uma empresa privada para atender esse mercado. Entenda. Não é que o correio não dê lucro, é porque eles fazem tudo para que ela apareça, aparentemente, uma empresa que não dê lucro, para depois os próprios caras que fazem essa contra-propaganda aparecer e criar uma empresa. Você ouve falar, por exemplo, que o SUS não presta, quem vai para o SUS é pobre, é lascado. Aí eu pergunto, as vacinas que você tomou quando criança, as vacinas que eu tomei, foi tudo no SUS, foi tudo do governo. Nessa pandemia, quem é que está salvando a gente? É o SUS. Mas você vê autoridades falando que o SUS não presta, que a gente tem que privatizar o SUS. Então, não é isso. Não. É
falta de investimento. Se não tem investimento, não tem como uma empresa, qualquer empresa, dar o seu lucro, tá certo? Então, o setor elétrico é a mesma coisa. Como os caras começaram a privatizar as empresas de fora, quem é que compra uma empresa que não presta? Só compra uma empresa, empresário, aquela que vai dar um lucro. É claro que é isso. A economia em 2001 ela voltou a crescer e aí a gente começou a fazer, ter um problema grave. A economia crescendo, mas eu não tinha energia elétrica disponível. Começou a fazer o acionamento de energia. Depois teve um apagão grande, um em 2002 e outro em 2005. Isso de acordo com a falta de investimento que a gente tinha nos setores que a gente estava sem investimento. Por isso que é importante que a gente fizesse tudo isso para mostrar que não que a empresa não dê lucro. Toda essa crise aqui que a gente está vendo aqui é de acordo com falta de investimento. Em 2005, por exemplo, teve esse projeto do governo a criação de 17 novas usinas hidrelétricas. Aí eu pergunto, será que o Brasil suporta 17 novas usinas hidrelétricas? Claro que não. Alguém estava adentrando aí com a simples facilidade de fazer lucro com isso aí. Em 2009, a gente teve um apagão que atingiu 18 estados da federação. É muita gente. Desligar todos esses aparelhos de uma hora para outra. Um dos setores que mais sofrem são os setores de serviço. Né? Onde é que a gente vai ter a questão do apagão sentido em maior consequência? É claro que é nas classes mais pobres, que não tem condição de comprar um gerador, que não tem condições de gerir a sua própria energia. Não tem. Então, aí é que a gente fala. Crise no setor elétrico, assim como em outros setores, é devido à falta de prioridades. Né? Eu tenho aqui um mapa das usinas hidrelétricas no país, umas maiores aqui, ó. Aí tem aqui, ó, usinas que geram grandes quantidades em quilowatts, essas verdezinhas aqui, ó, grandes quantidades, energia demais. Notem que as que têm maior capacidade de produzir energia estão concentradas na região sudeste e na região sul. São Paulo, aqui, ó, Rio de Janeiro, Curitiba. Por quê? Porque a gente falou lá atrás que os locais onde tinha maior concentração de produção de energia também escoava essa produção muito rápido. Consequentemente, havia, há uma condição de fazer com que toda a energia que seja produzida também seja rapidamente consumida. Então, veja a quantidade de elétrica que a gente tem. Umas em maiores quantidades de energia produzida e outras em menores quantidades. Certo? Só para você ter uma noção. E aí eu digo, como é que um cara quer que tenha ainda mais 17 novas usinas hidrelétricas num país que já tem uma centena delas? Certo? Notem que esses estados aqui, ditos mais pobres, ó, esquecidos aqui, ó, praticamente não têm usinas para resolver seus pequenos problemas. Usinas muito pequenas que não servem para
setor que elas estão para atender, ok? Aí a gente, na próxima aula, vai ver um pouco das usinas termoelétricas, para ver o que elas podem fazer para que não ocorram mais esses apagões. Como é que um país dessa quantidade enorme de usinas hidrelétricas ainda consegue ter certos apagões? Isso vai depender muito da cultura do país em poder estabelecer uma política voltada para o desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem energia. E isso vai depender da força que cada estado tenha para pressionar o governo para ele fazer uma usina hidrelétrica ou, mais modernamente, fazer uma implementação de usina de energias alternativas, como é a eólica e como é a solar. Beleza? Valeu, feras.